Prontinho. Podemos começar. Podemos. Você quer começar, Patrícia? Ou eu falo primeiro? Como é que a gente faz? Eu posso começar, aí depois você fala, aí a gente vai complementando uma outra conforme for. Né? Tá bom. Gente, bom, primeiro... gente. Eu começo, então? Tá. Então, boa tarde, gente, novamente. A ideia de fazer essa reunião online foi, primeiro, para tentar atender a todos os horários, digamos assim, né? É complicado, porque o Willi opera em 2 turnos, né? E a gente faria uma reunião no contraturno, se fosse presencial, talvez não tivesse tanto público. Tem nossos alunos trabalhadores não poderiam comparecer. E presencial é mais difícil de gravar, então a gente decidiu fazer online para gravar e disponibilizar para os alunos. Em horário de aula também ia ficar esvaziado, e a gente tem aula de manhã e de noite, por isso a gente decidiu por esse horário da tarde e fazer a gravação, né? A ideia é a gente passar umas primeiras explicações sobre o ENAD e ouvir vocês, né? Dúvidas, muitas dúvidas nós também temos, porque é a primeira vez que está acontecendo o chamado ENAD das licenciaturas. Então, é uma novidade que está sendo implementada neste ano, né? O ENAD existe há bastante tempo enquanto uma prova teórica. Eu, por exemplo, fiz ENAD quando era concluinte da graduação em letras na UERJ, do curso de português e italiano. Fiquei sabendo do ENAD por uma amiga que viu meu nome na lista do mural da secretaria. E a partir daí eu fui procurar o edital, estive presente no dia da prova, realizei a prova e deu tudo certo. Qual é a grande questão de não realizar essa prova, né? O aluno fica preso no sistema do ENAD durante 1 ano. E se você não realiza a prova, depois de 1 ano, a gente pode retirar esse aluno, a gente tem a liberação para retirar ele do sistema. Mas se o aluno não realiza essa prova e ele cola grau durante esse 1 ano, né, ele não pode receber diploma. Ele não pode nem colar o grau. Ele não entra na lista de colação de grau, ele fica como pendência, né? Então, isso é um problema de não realizar esse exame. Esse exame é muito importante porque é dele que vem a nossa nota, a nota dos nossos cursos de letras, né? Então, é bacana que todo mundo pense que está indo lá para fazer uma prova, mas não é uma prova que vai avaliar você, né? É uma prova que vai avaliar o seu curso e que vai validar o seu diploma, né? Então, é importante fazer a prova. Vocês estão super preparados para fazer essa prova. Tem muitas faculdades que fazem até tipo um cursinho para o ENAD. Vocês não precisam de cursinho, vocês vão fazer a prova bem. São muitos conteúdos que nós vemos, né, na graduação, às vezes repetidas vezes. Então, vocês vão fazer a prova bem, mas vocês precisam fazer a prova, né? Não esperar, dar aquele tempo mínimo e sair da prova, porque disso depende a avaliação da universidade, né? A avaliação do curso de letras. Então... Acho que acho que é importante frisar para eles também, Nara, que não é uma prova que vai reprovar ou aprovar o aluno. Não é? É para investigar o desempenho. Através do desempenho de vocês nessa prova, eles conseguem ali traçar o trabalho que está sendo realizado nas universidades, né? Então, não é questão de passei ou não passei, não é como o Enem. É isso. Não é que determina se eu vou conseguir entrar, se eu vou conseguir vaga. É só para investigar o desempenho mesmo com que anda o trabalho dentro da universidade. É isso. Vocês vão estar representando, né? A partir do desempenho de vocês, vai estar sendo representado o curso de letras português, português de literaturas, o curso de letras português e espanhol, o curso de letras português e inglês da UERJ, né? E a partir inglês de literaturas. Inglês de literaturas da UERJ. E a partir daí a gente recebe uma nota. Vocês recebem essa nota. O diploma de vocês é validado a partir desse tipo de avaliação.
Esse ano, como eu disse, tem uma novidade, que é o ENAD das licenciaturas. Então, eu comecei fazendo um relato de que eu fiz a prova como aluna de italiano, porque na época o ENAD reunia todo mundo que era do bacharelado. E agora é o ENAD das licenciaturas. Então, eles elencaram 3 cursos que vão participar desse processo: letras português e espanhol, letras português literaturas e letras inglês literaturas, né? Haverá uma avaliação teórica, uma prova teórica, e uma avaliação prática, né? O que é essa prova prática? Quer falar, Patrícia, um pouco? Bom, a avaliação prática, ela é voltada... Acho que é bom a gente começar pela ordem, né? Falar um pouquinho da teórica e depois falar da prática, né? Então, como a Naira falou, os alunos concluintes desses 3 cursos, né? Português de literaturas, português espanhol e inglês de literaturas, todos os alunos concluintes são relacionados para fazer a avaliação teórica, né? E é uma prova teórica mesmo, é uma prova de múltipla escolha. Tem uma parte que é uma questão, são questões mais gerais sobre o curso e outras questões mais específicas, né, de português, espanhol e inglês, né? Então, é uma prova de múltipla escolha. A parte específica, ela possui uma questão discursiva para vocês realizarem. Então, os alunos concluintes vão fazer essa avaliação teórica no dia 24 de novembro, né? E para que vocês obtenham as informações e corra tudo bem antes da realização da prova, é imprescindível que vocês façam o cadastro de vocês no sistema do INEP, né? Porque é através desse cadastro que vocês vão ter acesso ao cartão de confirmação da prova, com o local da prova, né? Pelo edital do ENAD, vocês têm lá a data e o horário, mas o local de confirmação, onde vocês vão realizar a prova, só é fornecido depois que vocês fazem o cadastro no sistema, né? Por isso que é importante que todos vocês, até o dia 23 de novembro, realizem esse cadastro. Eu sei que alguns que estão aqui já realizaram o cadastro, mas a gente recebeu um informe do professor Felipe, que é o coordenador de curso de espanhol, de que os alunos de espanhol ainda não realizaram o cadastro, não é? Então é importantíssimo que vocês façam isso. Vou deixar isso aqui, né, para quem não estiver aqui, vai assistir essa gravação, que esse cadastro precisa ser realizado, seguindo os passos que estão lá no edital, né? E que passo é esse? Primeiro, você cria uma senha, um login, faz o cadastro no gov.br, que é o sistema do governo. Depois que você se cadastra no gov.br, através do seu CPF, você faz o cadastro no sistema do INEP, né? Depois que faz o cadastro no sistema do INEP, existe um questionário do estudante que precisa ser respondido. É uma etapa também, é uma exigência anterior à realização da prova teórica em si, né? Então, fez o cadastro no gov.br, faz o cadastro no sistema do INEP, preenche o questionário do estudante, tá? Aí você vai estar apto a realizar a avaliação teórica, né? Porque você vai estar dizendo para o INEP: eu existo, eu estou aqui, eu estou cadastrado, então eu vou fazer a prova teórica. E aí, de acordo com o calendário que está lá no edital, a partir do dia 4, para quem já fez todas essas etapas, já está disponível, inclusive, o local da prova. Vocês já conseguem ver o local onde vocês vão fazer essa prova. Por isso que é importante estar de olho no edital, principalmente no cronograma, para que os estudantes fiquem cientes das etapas que competem a vocês. Esse cadastro, isso tudo é feito por vocês e precisa ser acompanhado por vocês. Ainda que a gente esteja aqui junto com os coordenadores de curso, junto com a coordenadora de licenciatura, junto com a equipe do DEP, auxiliando vocês com essas questões, com as dúvidas que vocês tenham, essas etapas são específicas dos estudantes. Vocês precisam acessar, vocês precisam estar cientes das datas, ter acesso à informação de onde vai ser o local da prova, imprimir esse cartão de confirmação e levar esse cartão de confirmação no dia da prova, né? Então, isso é avaliação teórica. Patrícia, posso fazer uma pequena colaboração aqui antes de passar para a avaliação prática? É preciso que a gente entenda, gente, que o que é o concluinte para o ENAD. Obrigada. Né? Porque as pessoas, né, a gente fala, o concluinte vai fazer a prova. Mas eu não sou concluinte. Para o ENAD, a partir de um certo percentual,
mais ou menos 80% do currículo concluído, ele relaciona esses alunos do nosso sistema, né, da Letras, como concluinte, né? Então, uma série de alunos nossos desses 3 cursos foram relacionados para fazer ENAD como concluinte. O caso mais grave, né, é em relação aos alunos que, de fato, são concluintes, que terminarão o ENAD, que terminarão os créditos, né, em 1 ano, em até 1 ano. Esses, se não fizerem o ENAD, ficam retidos, ficam com pendência, né, e não podem colar grau, né? Então, assim, 80% do curso mais ou menos efetivado é concluinte. Os relacionados para fazer a avaliação prática são outro caso. A Patrícia vai começar a falar sobre avaliação prática e a gente volta a isso. Fala. Aí, só para deixar registrado aqui também, que alguns alunos ingressantes ficam com essa dúvida, né? Eles entram no aluno online e está escrito lá, relacionado para o ENAD. Como a gente falou aqui, alunos ingressantes, eles não realizam nenhum tipo de avaliação, nem a teórica, nem a prática. Ah, mas então por que lá no aluno online aparece que eu estou relacionado? Isso é uma exigência do próprio INEP, é um controle que eles fazem para terem uma ideia de quantas pessoas estão ingressando no curso. Tá? Então, depois o próprio INEP vai regularizar a situação desses alunos. Né? Os ingressantes vão ser dispensados. Isso. E aí a gente consegue, depois, no sistema da UERJ, no SAG, regularizar a situação de vocês. Tá? Mas é só para deixar aqui registrado, ingressantes não fazem ENAD. Tá? E essa situação vai ser regularizada posteriormente. E aí vamos para a avaliação prática. Bom, na avaliação prática, são listados os alunos concluintes, né? O mesmo critério da avaliação teórica, mas apenas os alunos concluintes que estejam inscritos em disciplinas de estágio supervisionado e nas disciplinas em que há regência de turmas na educação básica, né? Que compreende aí a etapa de vocês em que vocês realizam aulas no colégio de aplicação da UERJ, no CAP da UERJ, né? E aí também não são todos os alunos que estejam em disciplinas de estágio, né? A gente selecionou aquelas disciplinas ali como se a gente fosse dizer as disciplinas concluintes, não é? Então, a gente selecionou, foi uma triagem que a gente fez e selecionamos os alunos inscritos nas disciplinas de estágio supervisionado em língua portuguesa e literatura brasileira 5, estágio supervisionado em língua espanhola 2 e estágio supervisionado em língua inglesa 6. São esses os níveis, né, vamos colocar assim, de estágio que foram selecionados para avaliação prática, porque a gente entendeu que esse grupo é o grupo que ele, né, realiza essa avaliação, essa prova de aula, né, como se fosse uma prova de aula, essa aula que vocês ministram para o professor supervisor, aquela aula ali completa de 50 minutos, então a gente fez essa seleção, tá? Sim. E aí, por isso... Posso só fazer um acréscimo? A gente recebeu também do DEP, né, uma orientação de que turmas deveriam ser selecionadas. Isso foi recebido por toda a universidade. Então, o critério foi, preferencialmente, as turmas de final de curso, que tivesse regência, ou seja, que o aluno fosse realmente fazer um estágio em que ele desse aula. E que tivessem alunos relacionados para fazer o ENAD inscritos nessas turmas. Então, também essa escolha não foi aleatória, né? Pode falar, Rodrigo. Então, por conta desse recorte que a gente fez, não é? Um número de alunos que faz a avaliação teórica e o da avaliação prática acaba sendo um pouco menor, porque não são todos os estágios, né? Não são todas as disciplinas de estágio, somente aquelas, como a Nayara explicou, disciplinas de final de curso. Esse foi o critério que foi utilizado. E o espanhol, o critério nosso interno foi ser disciplina de regência de espanhol, né? E aí a gente no caso do espanhol só acontece isso no estágio 2. Então só a gente não teve, como, né, em português e inglês, há ainda outras disciplinas de estágio, mas no caso de espanhol só acontece no estágio 2. Então, por isso que
foi a turma selecionada. Tá? O Flávio está aqui com a mão levantada. Vamos ouvir a dúvida do Flávio, de repente pode ser a dúvida de mais alguém, ou de algo que eu ainda vou falar mais para frente. Ô, Flávio, se quiser ligar a câmera, é o Flávio, coordenador do... É o Flávio, coordenador. Ai, Flávio. Coordenador de língua portuguesa. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou pedir desculpa que eu não estou com a câmera ligada, porque eu estou em trânsito e não estou querendo carregar os dados aqui do meu celular. Só eu quero te dar um informe rápido. O professor Felipe avisou hoje de manhã sobre o problema dos não inscritos de espanhol, e eu ainda não tinha recebido essa mensagem. Agora eu verifiquei e também recebi uma mensagem com uma listagem do ENAD, dos alunos de português e literaturas, e o que eu constato aqui é de 96 alunos participantes qualificados para o ENAD, né, só tem 2 com cadastro completo. Os 2 são Juliana Cristina Batista de Souza e Poliana Vitória Brito do Nascimento. Os demais ainda não fizeram o cadastro necessário para poder participar do ENAD. Isso é bem preocupante, porque o prazo é 23 de novembro, né? Eu só queria reforçar essa informação. Certo. Obrigada, Flávio. Obrigado a vocês. Obrigada, a gente tem que pensar numa estratégia. Como é que... A gente tem feito comunicados pelas redes sociais. Por e-mail é impossível, os e-mails às vezes são desatualizados, os alunos eles dão aquele e-mail, né, no início quando eles ingressam no curso de letras. Para fazer mala direta daquilo tudo é complicado. A gente tem feito pelas redes sociais. O nome de quem vai fazer o ENAD está tanto no nosso mural virtual quanto no mural da Secretaria de Graduação, né? E a gente pede a colaboração de vocês, dos colegas, que se por acaso você vir o nome de um colega na lista, avisa esse colega de turma, né? O site estava travando. Flávio, a gente tem um relato da Vitória Muniz aqui. Eu até recebi, tentei me cadastrar, mas o site do INEP só trava. Pode ser isso eu reconheço perfeitamente. Até os próprios coordenadores de curso têm tido dificuldade. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu hoje estou tentando acessar o site do ENAD e não estou conseguindo. É preciso paciência, infelizmente. É isso mesmo. E como o prazo está perto, né, acredito que o número de acessos está sendo... Imagina, todas as universidades no Brasil, né? E aí deve estar, o sistema não está dando conta, né? Não deve estar dando conta, não está dando conta, né? Eu também tive relatos de alunos que tentam se cadastrar e aí aparece uma mensagem dizendo que o aluno ainda não está inscrito, né? Aí eu peço, gente, segue lá o passo a passo de novo, né? Faz o cadastro primeiro no gov.br, depois tenta no sistema ENAD, e aí eu acho que está acontecendo a mesma coisa, porque eles estão fazendo o mesmo passo a passo. E aí, hoje, por exemplo, o aluno tentou, não conseguiu. Amanhã ele faz a mesma coisa, ele consegue. Então, é o problema no sistema do INEP, isso. A gente está tendo outros relatos aqui do Matheus e da Daniela, dizendo que o site está instável e que é uma luta para fazer o cadastro. Para a gente, é uma luta constante também. Tanto para relacionar, porque a gente, na verdade, os coordenadores de curso, Flávio Barbosa, Adriana Jordão e Felipe Cerdeira, fazem a migração de dados do SAG, que é um sistema UERJ, para o sistema ENAD. E é sempre na luta, né? Então, o que a gente pede para vocês insistam, tentem horários diferentes, porque tem esse prazo, eu acho que é o prazo mais importante agora para ter em mente, é esse do dia 23/11, já, né? Que é o primeiro cadastro de vocês. Fazer tanto esse cadastro quanto preencher o questionário do estudante. Esse questionário também é antigo. Eu lembro que há muito tempo já existia o questionário, que era tipo um questionário socioeconômico. Eu não sei como ele é hoje, né? Vocês depois vão me dizer o que ele se tornou. Fala, Patrícia, continua. Tá. Bom, e aí, né, diante desses critérios para os alunos relacionados para avaliação prática. E aí, quais são os procedimentos, né?
a gente disponibilizou para vocês, junto com o link para essa reunião, a listagem dos alunos relacionados para fazer a avaliação prática. E aí, qual é o que vocês precisam fazer agora? O início é igual da avaliação teórica. Se cadastrar no gov.br, né, e fazer o cadastro no site do INEP, preencher o questionário. Né? Eu já preenchi o questionário da avaliação teórica, mas esse é de outra etapa, né? É da avaliação prática. Então, tem esse questionário do estudante para ser preenchido, certo? E aí, depois, o que o aluno faz? Como é que acontece essa avaliação prática? Essa avaliação ela vai ser feita pelo professor do CAP. Né? Quem são os professores envolvidos nessa avaliação prática? Quem são as pessoas envolvidas? A gente tem vocês, os alunos, nós temos os professores orientadores de cada disciplina dessa de estágio. Tá? Então, por exemplo, no estágio em Língua Portuguesa 5, a professora orientadora é a professora Angélica Castilho. No estágio em Língua Espanhola, é a professora Mariana Valim. E de Língua Inglesa, estágio Espanhol 2, Mariana Valim. E no estágio Língua Inglesa 6, é a professora Manuela Correia. Eles são os professores orientadores. Tá? Quem avalia, quem assiste, observa a aula que vocês planejaram é o professor supervisor. Tá? E aí, cada aluno foi designado para um professor supervisor determinado. Isso foi tudo organizado pelos professores do CAP, tá, pessoal? Pelas equipes do CAP. Tá? Então, o ideal, né, que acontece? Os alunos precisam estar em contato com o professor supervisor para combinar o dia em que a aula vai ser dada. Vocês não vão fazer nada diferente, não é uma outra avaliação. Vocês vão planejar a aula, como os professores, supervisores e orientadores já informaram a vocês, vocês planejam a aula e combinam com o professor supervisor o dia que essa aula vai acontecer. Tá? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão combinar essa data e 10 dias antes da realização dessa aula, vocês precisam colocar no sistema do INEP o plano de aula que vocês fizeram. Isso precisa estar no sistema, né? Ele vai ter lá, preencher um formulário, que é o questionário da avaliação prática. Tá? Então, além do questionário que vocês preenchem, que é o questionário do estudante, após a realização do cadastro no sistema do INEP, vocês precisam preencher o formulário, que é o questionário de avaliação da prática, 10 dias antes dessa aula acontecer. Tá? Então, vocês vão fornecer informações ali sobre atividades que vocês desenvolveram durante o estágio, de que forma vocês veem essa etapa da formação de vocês, tá? E colocam esse plano de aula que vai ser avaliado pelo professor supervisor. Né? Pois bem, plano de aula colocado lá, chega o dia da aula, vocês vão ministrar essa aula, normalmente, na turma do supervisor de vocês, e o professor supervisor ele vai avaliar essa aula de vocês com base, né, nos critérios do INEP. Vocês não precisam fazer uma aula diferente por conta da avaliação prática. A única diferença é que o professor supervisor vai se orientar por um instrumento de avaliação com critérios que foram definidos pelo INEP. Né? Isso tudo ele já vai ter feito também o cadastro dele. Todos os professores fazem cadastro, como vocês também fazem, inserem as informações para que eles possam preencher a avaliação de vocês nesse formulário, após a realização da aula. Tá? Posso só complementar, Patrícia? Deve. Até onde eu acompanhei essa implementação disso no CAP, o professor supervisor, que é o professor que também vai preencher você e o professor que te avaliou, vão preencher uma espécie de formulário, né, sobre essa aula prática que você deu. É o professor com quem você está tendo aula. Isso. O CAP dividiu assim, se a Naira está tendo aula com a Patrícia é a supervisora da Naira. Né? Então, assim, a próxima vez que vocês estiverem com esses professores no CAP, falem com ele. Né? Isso. E aí tem o coordenador, além do supervisor, tem o coordenador. Né? Que antigamente, orientador, isso. Porque antigamente era assim, tinha um professor, por exemplo, eu sou professora do CAP e a Patrícia é professora da UERJ. O aluno que fazia estágio, ele tinha uma aula com a Patrícia, que era uma aula mais teórica, uma aula para ensinar a fazer plano de aula. Ele tinha uma aula com a Patrícia na UERJ e ele tinha uma aula comigo no CAP.
que era onde ele efetivamente fazia o estágio. Então, existia um supervisor e existia um orientador. Agora, nem sempre é assim. Geralmente tem o supervisor e o orientador é o mesmo professor, né? Então, foi eleito, né, um coordenador, às vezes é o coordenador de setor, coordenador de área, foi eleito um coordenador para cada um dessas turmas, e o professor supervisor é com quem você está tendo aula. Vai lá. Então, é isso que a Nária falou. Não é? Então, na dúvida, vocês podem procurar pelos professores no CAP, não é? Porque, por exemplo, no caso de língua inglesa, a Manuela é professora orientadora, não é? É a professora da educação básica que ministra a disciplina no ILE. Mas não necessariamente ela vai ser supervisora de todos os alunos que estão em estágio em língua inglesa 6. Né? Ela vai ter alguns que vão estar sob a supervisão dela e outros vão estar sendo supervisionados pela professora Rosa, pela professora Priscila e pelos demais professores da equipe. Tá? Então, essa foi a distribuição que foi feita. E aí, como a Nária falou, vocês preenchem o questionário da avaliação prática, colocam um plano de aula no sistema, 10 dias antes do que foi combinado com o professor supervisor, e aí o professor supervisor assiste a aula de vocês e faz a avaliação também no sistema. Depois disso tudo, o professor orientador também preenche um formulário avaliando todo o processo, tá? E aí acontece aqui, que a Karen perguntou, que pode acontecer em muitos casos, dos alunos já terem realizado essa aula, não é? E agora, como é que faz? Então, o professor supervisor, você vai ter que fazer o mesmo processo, pegar o plano de aula e colocar no sistema. Você não vai ter que realizar a aula novamente, né? Isso já foi feito, mas o plano de aula precisa estar no sistema. O professor supervisor, ele vai avaliar lá no sistema, de acordo com os critérios do INEP, com base na aula que você já apresentou. É isso, porque às vezes esse calendário do INEP, né, não bate com o nosso. Quase sempre, né, não bate com os calendários das universidades, das escolas em que os estágios são realizados. Né? Uma coisa não conversa com a outra. Então, o que a gente vai fazer? O aluno vai ser avaliado, a aula dele já foi feita, ele só precisa fazer o cadastro, preencher o questionário, colocar o plano de aula lá e o supervisor vai avaliá-lo com base no que ele já apresentou. Não vai deixar de ter situação no ENAD regularizada porque a aula já foi realizada. Tá? O que vamos botar na aula? Graciele está perguntando. Graciele, eu acredito que a aula você vai planejar de acordo com o que o seu supervisor, né, de acordo com o que foi trabalhado nas disciplinas de estágio, de acordo com o trabalho que é realizado junto com o supervisor. Né? Isso tudo aí já é parte do CAP, né? do que acontece nas disciplinas de estágio do CAP, das orientações que vocês recebem dos professores. Tá? Para você saber, né, como que você planejar essa aula, o conteúdo dessa aula, isso tudo, essas orientações são dadas tanto pelo professor orientador quanto pelo professor supervisor que está ali toda semana com vocês nas turmas. Posso só dar uma dica? Porque, assim, a gente não tem acesso a quais são essas informações. Aliás, eu e Patrícia não temos acesso a nada. Porque para o ENAD, quem existe é a Adriana, Felipe e Flávio. A gente não existe, que a gente é a coordenação geral de graduação. Quem está relacionado lá, que mexe no sistema, são os coordenadores de curso. E vocês, que são os alunos cadastrados. Então, assim, o ideal é tentar entrar, verificar se vocês conseguem acessar esse formulário e o professor verificar se consegue acessar o formulário. Cada professor está com poucos alunos, não chega nem a 10. Então, assim, tem como fazer esse trabalho conjunto, de vocês primeiro acessarem, ver o que está sendo pedido lá e combinar com o professor. O que vocês vão colocar lá. Né? Porque, com certeza, é algum tipo de relato sobre o que vocês fizeram no curso. Né? Vocês deram uma aula sobre o quê? Como é que foi? Que preparação que houve? Né? Mas aí o ideal é existir essa conversa entre o professor e vocês. Inclusive, no site do INEP, na parte da avaliação prática, eles colocaram lá as diretrizes, vocês conseguem acessar as diretrizes para as avaliações né, para avaliação prática,
vocês conseguem ter acesso até ao questionário. Tem lá na área, eles conseguem ver o tipo de coisas que eles precisam responder. Tudo isso está no site do INEP, gente. Vocês podem acessar esses documentos, que são documentos orientadores não só para vocês, como também para nós e para os professores do CAP, que estão auxiliando. A Graziele estava falando disso, né? Dessas explicações por escrito. Então, tem os instrumentos informativos no site do INEP e tem o edital. O edital é uma loucura quando você abre aquele edital. Vocês podem não estar entendendo nada. Por quê? Porque o edital fala com todo mundo. O edital está pressupondo que será lido, né? Pela universidade, pelos coordenadores de curso e pelos alunos. Então, do edital, o que vocês têm que olhar? A parte referente aos alunos, né? A parte em que fala do preenchimento de cadastro, a parte em que fala da avaliação teórica, a parte que fala da avaliação prática. Justificativa de ausência, essas partes. Fora isso, é tudo com a gente, é tudo com a universidade, né? E no site do INEP, não sei se tem como botar aí, Patrícia, um indicativo aqui nas notinhas. Eu botei o edital aqui nas notas compartilhadas. Se vocês quiserem copiar e colar o link, é bom estar com isso salvo aí na área de trabalho de vocês, porque tem o calendário, né? Tem todas as datas, o passo a passo, o que tem que fazer primeiro, por exemplo, esse cadastro que tem que ser feito até o dia 23. E tem essas instruções mais mastigadinhas que estão no site do INEP. Eu vou colocar o link para ele. Bota o link aqui no Notas Compartilhadas. Tá. Esse link que eu estou colocando é... Caramba. É da parte específica da avaliação prática. Vocês conseguem ter acesso a esses documentos orientadores, as diretrizes. Vocês conseguem... É isso que a gente está falando para vocês, só que dito pelo INEP. E tem o guia do supervisor também, né? Legal que tem o guia para o aluno e o guia para o supervisor. Porque é a primeira vez, gente, que está acontecendo esse formato de ENAD. Então, assim, nenhuma universidade está acostumada a lidar com isso, nenhum supervisor, nenhum aluno. Então, é tentar fazer esse exercício de ficar em contato com esses textos, as diretrizes e o edital. Isso. Mais. Acho que a gente abre para dúvidas, então. Se vocês quiserem ligar o áudio, gente, também, não só escrever, como preferirem. Ou escrever aí no chat, ou ligar o áudio. Tem mais alguma dúvida? Estou olhando aqui as anotações para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Isso. Isabela, né? No nosso caso é o estágio 2 de espanhol, isso. O espanhol é o estágio 2, que faz a avaliação prática. Isso. A gente colocou 2 comunicados nas redes sociais, WhatsApp, também está no mural virtual do ILE. O primeiro comunicado tem a relação de quem fará a avaliação teórica e o segundo de quem fará a avaliação prática, que são muito menos, assim, incomparavelmente menos alunos. Na prova terá redação também? Não, parece que tem uma questão aberta, né, Patrícia? Deixa eu olhar. Isso. Tem cada curso, na parte específica da avaliação teórica, existe uma questão discursiva. Né? E é isso que é a informação que está no edital. Eles não dão muitos detalhes, não. Né? Então, vai ser alguma coisa específica da área de vocês, uma questão discursiva, né? Provavelmente eles vão colocar lá um tema e alguma questão que vocês tenham que desenvolver. Eles não falam em redação, né? Na época que eu fiz, teve questão discursiva, mas foi assim, uma questão teórica sobre um conceito que a gente estuda em letras. Uhum. E aí eu tive que criar uma resposta dissertativa, mas não era uma redação, uma argumentação, né? A Isabela está perguntando, o Felipe tem acesso a quais alunos se cadastraram?
Sim, mas o que acontece? O DEP, ele também está fazendo esse controle, não é? Porque vocês imaginam a estabilidade no sistema do jeito que está, os coordenadores de curso terem que ficar responsáveis por controlar quais alunos já fizeram o cadastro, quais não fizeram, não é? Mas os coordenadores de curso, eles podem sim ter acesso a quem já fez o cadastro ou não, mas aí a gente está tendo auxílio do DEP nessa questão. Eles estão fazendo esse rastreio e comunicando aos coordenadores de curso, olha, né, como o Flávio colocou aqui, tantos alunos ainda não realizaram o cadastro, né, e aí o coordenador de curso fica, né, ele tem esse ponto de atenção para que a gente consiga atingir o maior número de alunos possíveis e falar da importância de que esse cadastro seja feito até o dia 23 de novembro. Tá? E é isso, a gente está trabalhando junto. É coordenador de curso, licenciatura, DEP, CAP, todo mundo junto para tentar dar conta de todas essas demandas e todos esses prazos. Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá tudo bem. Eu perguntei isso porque eu fiz o meu cadastro, mas é que no ambiente do estudante aparece cadastro não realizado. Mas assim, aí eu volto lá no cadastro do estudante e minhas informações estão salvas. Então, assim, eu já fiz o cadastro. Eu tenho até aquela mensagenzinha automática, tipo, cadastro realizado com sucesso. Aí eu não sei se eu ia falar com ele, para ver se meu nome aparece. Você chegou a preencher o questionário também? Não. É por isso? Mas eu já fiz. É porque na aba ali embaixo do boletim de desempenho aparece questionário do estudante. Mas aí dizia que eu não era concluinte, dizia que eu não. Mas aí eu consegui entrar pelo ambiente do estudante lá embaixo, aí eu consegui acessar o questionário. Então acho que agora eu vou conseguir. De repente é isso. Talvez, né, o sistema só entenda que o cadastro está finalizado depois que o aluno preenche o questionário do estudante. Eu acho. Porque é obrigatório você tanto fazer o cadastro quanto preencher o questionário do estudante. Porque eles estão interessados, eles estão interessados em duas coisas: avaliar a universidade, avaliar o curso, o seu curso, a partir do seu desempenho, e reunir, coletar essas informações, perfil socioeconômico, uma série de outras coisas. Não sei como é que está o questionário hoje, que eles vão fazer isso através dessas respostas de vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem, se eu não me engano, eles disponibilizam tipo um contato técnico do INEP. Deixa eu ver aqui. Estou tentando achar. Tem um Fale Conosco lá no final da página do INEP. Como você pode entrar em contato com o INEP de diversas formas. Atendimento telefônico, atendimento virtual, Fale Conosco, que é o atendimento online, tem a ouvidoria. Eu vou colocar esse link aqui. Talvez também você possa relatar isso que aconteceu. Mas tenta preencher o questionário, porque pode ser que eles atrelem uma coisa a outra, né? Sim. O caminho é esse, preencher o questionário e aí verificar se a informação continua, né, como não realizado e entrar em contato com eles. Sim. Que a Daniela está digitando aqui. Por nada, Isabela. Obrigada por compartilhar e obrigada por vocês compartilharem também informação sobre o questionário do estudante, né? Eu acho que teve alguém que perguntou, o Matheus até já deu dicas aqui. É importante essa troca, porque a gente não tem acesso à área de vocês, que é a área do estudante. O pessoal está perguntando aqui, Daniela e Morgana estão escrevendo.
A nossa inscrição só é confirmada quando temos acesso ao cartão de confirmação de inscrição, certo? Eu acredito que sim, né? Porque é esse cartão que vai dizer, olha, você está inscrito e a prova vai ser no local tal, na hora X. Né? E para que isso aconteça, de novo, né, o cadastro e o questionário precisam estar respondidos. A gente não tem certeza, né, pelo que a gente está vendo, se eles estão atrelando uma coisa à outra. Uhum. Acredito que sim. Então, é importante não deixar o questionário para a última hora, não é? Porque o prazo para o preenchimento do questionário é um dia antes da prova. Né? Eles colocaram no calendário de 4 a 24 de novembro a emissão do cartão de confirmação. Essas informações vão estar disponíveis lá. Mas você precisa saber esse local antes do dia de realização da prova. Né? Então, eu sei que o sistema está instável, que não está sendo fácil fazer esse cadastro, mas eu peço que vocês não deixem isso para a última hora, para que vocês possam ter também informação sobre a prova com antecedência ao dia da prova. Né? A Morgana colocou uma coisa importante aqui, de relato de experiência dela. Uhum. No site só liberam certas funções depois de preencher o questionário mesmo, inclusive o local. Ou seja, então talvez o cartão não seja encaminhado para vocês antes de preencher. Porque eles colocam lá como obrigatório no edital, tá lá no item 10. O cartão de inscrição com o local aparece logo depois de responder o questionário. Isso aí. Então é isso, gente. Vocês estão inscritos uma vez que vocês fazem o cadastro e respondem o questionário. Porque eles obrigam a responder o questionário. Isso aí. Obrigada, Morgana. Foi Obrigada. Muito importante. Nada, eu só queria deixar, porque eu também fiquei ontem quebrando a cabeça, né? E aí depois, quando vai no ambiente do estudante, é tudo no ambiente do estudante. Aí a primeira função que aparece é justamente para responder o questionário, aí você responde o questionário e ele fecha. E aí logo no último, quando está local de prova, etc., fica vazio, mas você aperta em acessar. E aí quando você aperta em acessar, ele vai gerar um cartão de confirmação com a sua data e tudo direitinho. Só que às vezes você vai ter que reentrar, não dá para acessar logo esse local, né, esse cartão, logo depois de responder, porque o sistema ainda está processando. Uhum. Então, às vezes, no mesmo dia, me parece que o local já está lá, né? O local já existe, mas ele não libera para você ver. E aí, quando você preenche o questionário, é quando ele libera tudo. Mas aí, no mesmo dia, ontem eu respondi, ontem mesmo, e de noite eu entrei e já estava lá. Excelente, bom, obrigadão. Pelo menos é rápido, né? Pelo menos eles atualizam rápido. Mariana, quer falar? Não, eu quero. Acho que ela apertou sem querer, de repente. Oi, Mariana. Ela está escrevendo. Não quero falar, não. Aqui ligou o microfone, eu estava tentando desligar. Desculpa. Não, tudo bem, Mariana. Sem problema nenhum. Sem problema, não. Sem problema. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que a gente possa... Que ainda que a gente não consiga responder, a gente pode encaminhar o DEP. Isso. O DEP vai fazer esse papel de recolher várias informações e tirar dúvidas com o INEP, que ajude a universidade nesse processo, né? Porque, na verdade, todos os cursos de licenciatura estão fazendo o ENAD das licenciaturas, né? Não só letras. Isso. Então, a gente está tendo que fazer essa busca de informações aí. Mas eu diria para vocês, leiam o edital, essa parte própria do aluno, sobre as provas e sobre cadastros, precisa estar bem fixo, assim, na mente de vocês, sobretudo os prazos, porque depois tem os prazos também
em relação a esse lançamento no sistema, né, da avaliação prática. Então, é importante vocês estarem cientes, ajudarem também o professor supervisor a lembrar dos prazos. A gente vai enviar também, a gente vai se comunicar com os professores supervisores e orientadores para informar os prazos, né? Porque vocês vão precisar trabalhar aí em equipe, né? Para que o professor orientador consiga preencher né, o formulário a tempo, as informações fornecidas por vocês e pelo supervisor precisam já estar no sistema, né? Então, a gente vai informá-los também a respeito dos prazos, tudo direitinho. Desde ontem, a gente está fazendo a inserção dos dados de todos os envolvidos na avaliação prática, né, dos estudantes, professores supervisores e orientadores. A gente estava com um probleminha técnico, mas a gente já está conseguindo contornar isso, né? E uma vez que a gente insira as informações lá, os professores, supervisores e orientadores vão também conseguir se cadastrar e preencher as informações que o INEP pede a eles. Tá? É isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode parar a gravação e conversar mais um pouquinho aqui. Tá bom, vou encerrar a gravação então, tá? Tá. Vamos lá, pausando a gravação.